Olá, colegas advogados. Eu estou aqui hoje para falar para vocês algumas coisas importantes, a meu ver, especialmente você que está começando ou você que está desistindo da advocacia. Eu queria lembrar o quanto você foi valente ao percorrer os 4 anos da graduação, ao superar os desafios da prova da OAB, ao tentar montar o seu escritório, ao pensar, estar ainda articulando, pensando em como vai fazer para começar o seu empreendimento na advocacia. E também, às vezes, você já montou, mas as coisas não andaram bem ou não foram tão frutíferas e você acabou desistindo ou está aí desestimulado. Eu queria dizer para você e lembrá-lo que a advocacia é uma das profissões mais promissoras que temos no mercado. E por que isso? Porque veja, você com um diploma de advogado, você pode ser um advogado consultivo, um advogado contencioso, um advogado que trabalhe com consultorias na advocacia preventiva, você pode fazer concurso para juiz, para promotor, para delegado, você pode fazer o concurso para alguma carreira técnica nos tribunais ou até em órgãos públicos, outros órgãos públicos, defensoria, Ministério Público Federal, um tanto de oportunidades, certo? Juízes estaduais, federais, Câmara de Arbitragem. Você pode ser contratado por uma empresa privada como advogado seletista para defender a empresa, para ser um consultor jurídico, um diretor jurídico. Enfim, há um sem número de oportunidades com um diploma de direito. Outras profissões também trazem essa gama de oportunidades, mas eu acho que no direito as oportunidades são maiores. Eu vivi isso, né? Eu já trabalhei em alguns ramos do direito, trabalhei durante um longo tempo como advogado de um grande conglomerado financeiro, um dos maiores, se não o maior da América Latina, e trabalhei em subsidiárias dessa empresa, dessa companhia, e conheci diversas frentes do direito, tribunais, gestão de unidades jurídicas, de escritórios, né, regionais, civil, trabalhista, família. E eu me lembro de um primeiro chefe que eu tive que disse o seguinte: olha, aqui como advogado de banco, você não vai só ser um advogado que executa cédulas de crédito rural ou cheque especial. Você não vai fazer só execução, você vai aprender de tudo. E eu não acreditava, mas de fato, desde acompanhamento de diligências de assalto, diligências na Polícia Federal, na Polícia Civil, coisa que eu não gostava muito, mas discussões sobre direito de família, sobre sucessões, sobre tributos, sobre consumidor, então, diversas discussões sobre negócios bancários, negócios jurídicos, negócios financeiros, operações financeiras, reestruturação de empresas, fusão, cisão, incorporação. Tudo isso a gente pôde ver ao longo de 30 anos de carreira. E na minha advocacia particular, vamos dizer assim, em que eu sempre pude exercer, graças a Deus, pude compatibilizar esse momento, foi outro grande aprendizado, porque a gente tinha facilidade de transitar por algumas áreas, o tributário, o empresarial, o societário, né? Consumidor, família, sucessões, imobiliário e outras áreas. Mas então, vejam, o que eu queria dizer para você que está querendo desistir ou que está desestimulado é que você deve olhar ao seu redor e ver o tanto de oportunidades que o curso de Direito lhe oferece, que a profissão de advogado propicia, inclusive de você ser um advogado bem pago, você ser um advogado bem remunerado, ou mudando um pouco a visão do advogado prestador de serviços, não vou dizer mero, mas porque talvez desmereça o trabalho que você está fazendo hoje, isso não é legal, mas eu estou dizendo na situação de você apenas se considerar um prestador de serviço, enquanto na verdade você pode ser e pode se entender um empresário, um empreendedor
do negócio jurídico que é a advocacia. E de fato é um negócio, porque se você tiver esse mindset com você, você vai enxergar algumas coisas de outra forma, muito mais claro. Você pode enxergar inúmeros desafios e até podem lhe parecer dificuldades, mas com a visão de um empreendedor jurídico, você começa a enxergar riscos, oportunidades, valores, ativos intangíveis, você começa a enxergar profissionalismo de uma forma mais clara, mais evidente, você começa a enxergar o seu cliente como um alvo ou como um público-alvo mais claro, e você começa a entender que realmente a advocacia é algo muito próspero mesmo, especialmente se você tiver esse mindset, como dizem, de empreendedor, de empreendedorismo. E é por aí que começa a transformação. Então a transformação, talvez, nesse momento atual, não esteja tanto em você sair do mundo tradicional para o mundo digital, como muitos falam, muitos dizem, inclusive eu, realço a importância dessa mudança e o valor que temos de ter com essas alterações, as inovações, as facilidades vindas da tecnologia, da inteligência artificial, por exemplo, e tantas outras questões. Mas talvez a mudança principal seja exatamente essa: você se considerar um empreendedor, um advogado empreendedor. E é por aí que a mudança começa, que a transformação começa, ao menos no meu modo de ver, com 30 anos de advocacia, de experiência do mercado jurídico, tendo sido de departamento jurídico, tendo chegado a diretor jurídico de empresa de um grande conglomerado financeiro e tendo trabalhado em diversas frentes, desde a gestão dos escritórios jurídicos até áreas bem específicas, como o direito tributário, e tendo trabalhado fora também das minhas atividades cotidianas desse grande grupo, com a minha advocacia tributária, de família, imobiliário, consumidor, que muitas vezes me renderam bons frutos ao longo do tempo. Então, tudo também, além de uma questão de mudança do mindset, é uma questão de você enxergar as possibilidades e não apenas as dificuldades. Então é por aí que começa a aparecer diante dos seus olhos ou diante do seu coração, dos seus sentimentos, as oportunidades com mais evidência. E você pode enxergar isso. Eu vou só te trazer um exemplo. Recentemente, eu procurei trabalhar muito de forma mais, vamos dizer assim, tecnológica, no modelo digital, alguns nichos. E eles foram muito exitosos, esses momentos, essas iniciativas. Porque, por exemplo, eu passei a fazer uma divulgação, vamos dizer assim, como é o nome? Me falhou aqui. Uma divulgação não patrocinada, uma divulgação orgânica, me veio a palavra, do meu trabalho. E esse trabalho começou a gerar, esse trabalho que eu digo, esse trabalho de divulgação orgânica, esse trabalho começou a gerar frutos, que eu chamo, neste caso, de efeitos colaterais dessa divulgação orgânica, que foram indicações. E essas indicações surgiram porque os primeiros contatos da divulgação orgânica passaram a ser bem atendidos, com respeito, com empatia, com humanidade, compreensão da questão do cliente, me colocando no lugar dele, e a partir disso, isso gerou o que eu chamei de efeito colateral, que é uma indicação para outra pessoa seguir, consultar, ou pelo menos fazer um orçamento comigo. Então, vejam, uma das primeiras coisas é você olhar para o seu cliente de forma empreendedora, entendendo como uma oportunidade de uma venda. Uma venda de quê? Não de você, do seu serviço. Mas o seu serviço quem é? É você. É o seu trabalho, é a qualidade da sua atuação. Então, com isso, você começa a enxergar o cliente como uma verdadeira oportunidade, como um nicho, como alguém que pode comprar aquele produto que está na sua prateleira.
E essa divulgação que eu fiz foi na área de direito imobiliário e também na área de direito de família. E se você pegar o meu último semestre, segundo semestre de 2024, em poucos meses foram cerca de 10 contratos entre imobiliário, consumidor e família, que na verdade foram esses três nichos. E isso proporcionou um rendimento nesses 3 meses potencializado no trimestre. Vejam, cobrando honorários iniciais. E basicamente, só um caso que foi mais sensível, mas os outros casos basicamente de advocacia extrajudicial, ou seja, sem depender do judiciário. Honorários iniciais cobrados na advocacia extrajudicial, consultiva ou pelos meios extrajudiciais, por exemplo, no direito de família e sucessório, você tem a possibilidade de fazer um divórcio, um inventário, pelo cartório. Então, assim, é muito mais ágil, muito mais barato, mas mesmo assim pressupõe a cobrança de um preço que a gente, a propósito, não deve deixar de cobrar, porque aquilo que é feito de graça normalmente não é valorizado. E o seu trabalho tem valor, porque você resolve e entrega uma solução para o cliente. Então veja, se você faz um serviço de forma rápida, eficaz e que resolve o problema do cliente, por que você não vai cobrar? Você não pode ter medo, não pode ter receio, afinal de contas são horas do seu dia, são esforços que você vai empreender para entregar uma solução para o cliente. Eu gosto muito de comparar o advogado com um médico. Veja, você vai a uma consulta, e muitos colegas nossos têm dificuldade de cobrar consulta, né? Existem até memes aí na internet em que brinca-se, né, com deixa eu só dar uma olhadinha, você só dá uma olhadinha para mim e dá uma informação. É só uma informação, não precisa cobrar a consulta. Na verdade, se você concordar com isso, você está fazendo errado, na verdade. Você não está sendo um advogado empreendedor. Talvez você possa fazê-lo para um parente, para um amigo, né? Mas se você tem a mentalidade de um advogado empreendedor, o seu trabalho é um negócio. E ele não pode ser de graça, porque se for de graça, não é trabalho, não é negócio, é caridade, é favor. E não estou dizendo para que você não faça, não preste um favor, não dê uma orientação, mas você precisa saber medir isso e equilibrar isso para que você não seja prejudicado ou até mal visto ou desmerecido pelo mercado, porque tudo que você faz não cobra, né? Então, é claro, você precisa saber entender esse momento de cobrar ou não cobrar. Existem formas e formas de cobrar ou não cobrar. E o que eu queria que vocês tivessem em mente é isso. Se é negócio, se o seu mindset é ser advogado empreendedor, o seu trabalho tem um preço. Se você talvez se considerar um prestador de serviço, pode ser que algumas coisas você até faça de graça, por favor, por benevolência, por caridade, mas talvez esteja faltando para você considerar o seu empreendimento, o seu esforço como um negócio. De suma importância esse traço, esse entendimento, essa compreensão. E veja, a partir do momento que você se posiciona dessa forma como um advogado empreendedor, você também pode ir mais além, porque hoje nós temos um jeito facilitado de advogar, porque eu me lembro dos meus primeiros anos de advocacia, você tinha que ter uma biblioteca à sua disposição, você tinha que ter um escritório bem localizado, uma estrutura física com secretária, telefone. Na minha época nem tinha internet ainda, depois de um certo tempo que ela veio para facilitar muito a nossa vida. Mas eu comecei a advogar ainda na época da máquina de escrever e na época da máquina de escrever elétrica, em que se apagavam as letrinhas com aquela fitinha branca autocorretiva. E as petições, as jurisprudências eram juntadas por fotocópia, ou a famosa xerox, né?
é, de julgados que a gente gastava horas procurando para encontrar. Hoje não, hoje você encontra diversos sites, inclusive repositórios de jurisprudência autorizados dos tribunais superiores, dos tribunais regionais, que você pode copiar e colar simplesmente, pesquisar por nome, pesquisar por tribunal, pesquisar por matéria, pesquisar até por julgador, por ministro, por juiz, por juizado, por juízo. Enfim, você faz uma combinação de filtros e você tem um julgado que serve para você. Você tem o inteiro teor, tem só a ementa. Então, esse é mais um ponto que, por exemplo, existem ferramentas que você precisa ter em mente que pode utilizar. Imagine um industrial que produz, por exemplo, tratores, que não tem uma máquina essencial para o seu trabalho. Hoje é essencial que você tenha uma ferramenta chamada inteligência artificial. Hoje é essencial que você tenha uma internet potente. Porque, afinal, processo eletrônico, você tem audiências eletrônicas ou audiências virtuais, e você precisa protocolar suas petições, a sua internet tem que funcionar, o seu equipamento, o seu notebook, o seu hardware, ele tem que funcionar adequadamente a ponto de você conseguir transmitir as petições, transformá-las num arquivo compatível com um PDF, né? E você, enfim, você tem que ter os recursos necessários. Além disso, hoje a gente tem inúmeras facilidades. A gente tem um negócio fantástico chamado jurimetria, que várias empresas já fornecem, que é a medida estatística de decisões sobre determinados tópicos, determinados tribunais, matérias, assuntos regionais ou não, nacionais. Vejam, é um repositório de jurisprudência, só que transformado em estatística. Isso tem um valor enorme para o empresariado, por exemplo, porque já aconteceu comigo. Eu entrei para dentro de uma empresa e o passivo dela era muito alto. Era a principal questão da empresa, que impactava o seu balanço, era cobrado pelo seu controlador. E nessa empresa a gente teve que fazer um levantamento muito detido, muito apurado, para saber, enfim, quais eram as causas dos riscos recorrentes que estavam acontecendo. Era hora extra, era adicional insalubridade, era adicional noturno, era dano moral. O que eram as causas? A gente entrou de cabeça, mapeou tudo e fizemos, em conjunto com o departamento de pessoal da época, um plano de ação. E também em conjunto com a área de riscos, né? Olha, aqui estão os riscos mapeados, aqui estão as quantidades, os valores, e aqui estão os mitigadores de risco. Então, veja, a jurimetria nesse tipo de trabalho consultivo, ela é extremamente valiosa. E com essa ferramenta, por exemplo, a gente pode vender o nosso serviço com muita qualidade, porque é um diagnóstico preciso, é uma opinião jurídica abalizada, com dados. Dados hoje são fundamentais. Não se admite mais um advogado que não conheça a tendência jurisprudencial em dados, em números, em valores, em regiões. Então vejam, a jurimetria é mais uma ferramenta. Hoje nós temos ainda a inteligência artificial, algo estrondosamente potente, que pode mitigar o tempo, o gasto de energia com tarefas repetitivas. Vejam, por exemplo, eu treinei uma inteligência artificial para responder pareceres diante da necessidade dos meus clientes. Sempre respondíamos pareceres e haviam perguntas recorrentes sobre o mesmo parecer escrito que às vezes o cliente não entendia exatamente. E olha como é importante entender também a parte estratégica, se colocar no lado do cliente. O cliente não queria uma lição jurídica, ele queria, na verdade, solução. E solução também precisa ajudá-lo a decidir. E decisão depende da medição do risco, do tamanho do problema, da conveniência de determinada conduta. Tudo isso precisa ser medido para que o administrador, o CEO da empresa, aquele que detém o poder de decisão, possa adotar a melhor decisão com fundamento jurídico, com amparo jurídico. No meio empresarial, especialmente aqueles que
devem prestar contas dos seus atos. Isso é muito comum no meio público, em que o TCU, a CGU, a auditoria interna, a auditoria externa cobram dos gestores uma posição sobre suas determinadas decisões. E essas decisões, normalmente, elas são tomadas com amparo jurídico. Não se decide sem amparo, a não ser que o gestor seja imprudente. Então, com o parecer jurídico na mão, ele tem um amparo, ele tem, no mínimo, uma tese. Então, vejam, a inteligência artificial é uma grande aliada aos nossos dias. Quando eu treinei a minha inteligência artificial para dar um parecer, e tem sido muito frutífero, porque é rápido, e a minha inteligência artificial é um parecerista, é um legal advisor, é um parecerista que faz, legal advisor, né? O meu inglês não está muito bom ainda, mas ele faz um parecer como se fosse um funcionário do escritório, um advogado do escritório. Ele reduz a termo os fatos, ele traz a fundamentação legal, jurisprudencial e doutrinária, traz uma solução com recomendações, faz contrapontos e sugere alternativas. Isso de forma rápida e sucinta. Veja, antes eu teria que ter um advogado sênior para fazer isso em determinadas situações, dado o contexto do parecer. Hoje não, hoje eu tenho uma inteligência artificial. E eu não tenho uma estrutura, mas eu poderia ter uma estrutura que custaria a mim mais dinheiro, mais custo. Só que eu não tenho porque eu não preciso. Hoje a minha advocacia está otimizada em termos de estrutura, porque além de eu não ter o escritório físico, a estrutura física, eu disponho de vários recursos que me permitem usufruir de mais tempo com a minha família, usufruir de mais tempo para o meu lazer e não ficar atormentado com prazos durante todo o dia ou em datas festivas, datas comemorativas ou até tarde da noite. Existe, por exemplo, várias ferramentas que eu chamo de hub de advogados, que são advogados que realizam as petições conforme você recomenda, conforme você entende ser correto, com a possibilidade de você corrigir o texto, inserir novos argumentos. Isso por preços módicos, que não significam nem de perto uma contratação de um advogado CLT, ou de um sócio, ou de um parceiro. É simplesmente risco zero. E você pode ter tempo para fazer outras questões, cuidar de questões estratégicas do seu escritório com uma estrutura como essa, enxuta, barata, ágil, eficiente, eficaz, de maneira que você tenha tempo, não só para a sua família, mas também para pensar o seu negócio. Não a advocacia como prestador de serviço, mas para pensar o seu negócio como negócio de fato, como um empreendimento. E em busca de resultados, de escala. E essa é uma visão interessante, porque normalmente a gente pensa nos honorários que vamos receber para pagar aqueles boletos. Na verdade, você tem que pensar nos honorários que você vai receber no mês, no semestre, no ano, qual o seu faturamento bruto anual com a advocacia, qual o seu custo anual, qual o seu custo com estrutura, qual o seu custo com ferramentas. Enfim, tudo isso precisa ser uma visão dentro de você, para que você possa entender a sua advocacia como seu negócio. E não basta isso, basta que você tenha isso como uma das coisas importantes para a sua carreira. E quais são as outras coisas importantes para a sua carreira? Saber captar, saber contratar da melhor forma com o seu cliente e, o mais importante no meu modo de ver, saber fidelizar o seu cliente. Eu tenho curiosamente observado que a maioria dos meus clientes acabam se tornando meus amigos. E olha que forma interessante de se fidelizar uma clientela, a ponto dela te confiar tanto os problemas dela, quanto confiar a sua amizade. Outra coisa importante é você mostrar a qualidade do seu trabalho. Então, quando você entrega algo técnico, é importante que você saiba o que você está fazendo. Então, não se dispensa a técnica, muito pelo contrário, a técnica é algo fundamental para o seu trabalho.
E talvez, se você esteja perdido no que fazer, talvez seja importante você nichar, ser bem específico naquilo que você vai fazer. Por exemplo, a gente tem casos aí de advogados que cuidam de erros médicos em cirurgias plásticas. Olha que coisa bem específica. Ou a gente tem advogados que defendem bancos em cobranças de dívidas rurais. Nós temos advogados que acionam empresas aéreas em função de perda de bagagem. Então isso é bem específico. Nós temos também advogados que tratam questões de crianças com problemas de autismo, né? Enfim, tem um sem número de oportunidades. Se você talvez não está desenvolvendo ainda a melhor das suas oportunidades, talvez seja possível ou recomendável examinar as possibilidades e tentar um nicho mais específico. Enfim, eu quero dizer com isso que se você pensou em desistir da advocacia, pensou em uma migração de carreira, né? Volte um pouquinho só no tempo ou na sua decisão e pense o quanto a advocacia é promissora, quanto você pode fazer para chegar a um resultado satisfatório que pague seus boletos, que sobre dinheiro no final do mês, que você tenha tempo para estar com a sua família, estar em datas festivas, participar do cotidiano dos seus filhos, viver um momento legal com a sua esposa, fazer algumas viagens. Você não precisa ser escravo da advocacia. Hoje existem recursos e avanços tecnológicos que permitem que você faça muitas coisas com muita eficácia, com muita eficiência e bastante agilidade. E para conhecer isso, talvez você precise de um norte. E o norte é algo que falta muitas vezes para nós. Quantas vezes eu tive a felicidade de estar com advogados mais experientes que me orientaram o que era preciso fazer. Então, talvez um acompanhamento, um sistema de mentorias, um programa de aceleração de resultados, uma consultoria de marketing, coisas que possam levá-lo a uma certeza maior daquilo que você quer fazer, onde você quer atuar, com que você quer ganhar dinheiro, quanto você deve cobrar, até pode valer uma consultoria financeira. Mas nós temos coisas simples para fazer com essas questões. Por exemplo, definir um nicho, adotar preços básicos do seu nicho, do seu trabalho, do seu tipo de serviço, atender remotamente, não ter estrutura física, procurar de toda sorte fazer as coisas mais ágeis, menos onerosas, mais rápidas, com maior qualidade, usando os recursos que você dispõe, sem ficar trabalhando, como eu costumo dizer, na unha, né? Com tanta dificuldade ou de forma primitiva ainda, diante de tantos recursos. Eu me lembro que para procurar uma jurisprudência, na minha época de início, a gente tinha que folhear diversas revistas para depois tirar uma fotocópia ou para datilografar, copiar aquele julgado. Hoje a gente tem o edita, copia e cola de um repositório de jurisprudência que nem sempre é autorizado, mas o ideal é que seja um repositório de jurisprudência autorizado, para que você tenha segurança naquilo que você está citando e tenha certeza de que aquela tese serve. Mas o fundamental de tudo é também entregar um atendimento de qualidade, porque existem colegas que, infelizmente, se apoderam de uma soberba tal que não justifica o que o mercado carece hoje em dia. O mercado hoje quer empatia, quer humanismo, quer eficiência, agilidade, rapidez, preços condizentes. Então, assim, você precisa olhar o seu cliente como a linha de frente do seu negócio, o alvo do seu negócio, o objetivo do seu negócio de advocacia. E você não pode discordar do cliente simplesmente, ou ficar magoado, chateado porque o cliente não fez determinada coisa. Você precisa entendê-lo para que você conquiste esse cliente, para que ele passe a te indicar para outras pessoas, para que você consiga o chamado efeito colateral da indicação.
fazer um bom serviço, um trabalho de qualidade, rápido, ágil, com respeito, com empatia, para que ele diga, olha, doutor fulano fez um bom trabalho para mim, eu te indico ele, pode ir lá que eu garanto. Claro, com ética, com hombridade, com respeito, com todos os requisitos necessários do bom senso, da boa fé e coisas que hoje até pode-se dizer que estariam um pouco ultrapassadas, né, por muitos, mas que são o real valor das coisas, né? Então, se você começar por essas dicas breves que eu trouxe aqui, você pode ser que chegue à conclusão que desistir não é a melhor opção. Então, era esse recado que eu queria deixar para vocês, como colega que tende a acreditar que a advocacia ela é realmente algo muito promissor e só depende de você fazer acontecer, certo? Então, não desista, persista, siga adiante nos seus objetivos, mas antes de seguir adiante, defina claramente o que você quer, onde você quer chegar, qual o preço você vai pagar por isso e você colherá seguramente os resultados. Se você tiver interesse em um acompanhamento mais detido, um acelerador de resultados, por um ano, um acompanhamento bastante estreito, com várias possibilidades de aprendizado, desde a posição estratégica nas redes sociais, até o seu posicionamento como advogado, empreendedor, um mindset de empreendedor, a forma como você trata o cliente, o trabalho em nichos específicos, especialmente aqui o tributário, empresarial, família, sucessões, imobiliário, dentre outros. A gente pode fazer um bate-papo que eu chamo aqui de sessão diagnóstica gratuita. E nós vamos conversar com você, te ouvir, entender o seu momento e te sugerir algumas medidas, inclusive a de participar de um programa de aceleração de resultado, em que você vai ter um acompanhamento estreito durante um ano. Ele é individual, personalizado e vai cuidar de traçar junto com você esses objetivos. Eu espero que você não desista da sua advocacia, para a qual você estudou tanto, se esforçou tanto. Possivelmente você se especializou, você se graduou como mestre, doutor, e talvez, mesmo assim, você ainda esteja patinando nesse novo modelo de advocacia. Minha mensagem aqui é de ânimo, de persistência e de clareza, para que você tenha previsibilidade, você tenha resultados e você seja reconhecido e, além disso, seja indicado, tenha o efeito colateral da indicação. Que você use as ferramentas, que você possa crescer com elas, que você possa escalar o seu negócio, olhar a sua advocacia como um empreendimento, se enxergar como um advogado empreendedor e realizar aquilo que você quer. Como resultado também, ainda mais importante, ter a sua vida de volta, né? Não um mundo estressante com a advocacia cheia de prazos para cumprir, de forma desorganizada, atabalhoada. A gente sabe que existem momentos em que a gente vai precisar se esforçar um tanto mais, né, para conseguir atender o nosso cliente numa urgência, numa situação delicada, mas tudo isso tem um preço, né? Quanto mais rápido, mais urgente, mais complexo, isso é um preço maior. E se você enxergar isso como um negócio, a sua advocacia como um negócio, como um empreendimento, tudo isso tem que estar no seu pensamento, no seu mindset. Assim, essa é a dica de hoje. Obrigado pela atenção, um grande abraço e boa sorte. Qualquer coisa, estamos aqui com a mentoria Advogue-se Direito, seja um, destacando a fórmula One Lawyer's Business, ou seja, negócio de um advogado só. É um modelo de negócio fluido, leve, racional, econômico e eficaz. Espero vocês!